Muito bom dia. Como advogada no ramo do direito da família há cerca de 25 anos, tenho constatado uma realidade que não é conhecida de todos, mas que tem um forte impacto na sociedade portuguesa. E é o facto de Portugal, durante os últimos 10 anos, se ter mantido no topo do ranking dos divórcios a nível europeu e numa posição destacada a nível mundial. Para que saibam, entre 2010 e 2019, a taxa de divórcio em Portugal oscilou entre os 60% e os 70%, ou seja, são números avassaladores e que permitem que nós todos conheçamos alguém que tenha vivenciado ou que esteja a vivenciar esta realidade. Recentemente, e quando eu digo recentemente, eu vejo se isto funciona. Recentemente saíram os números oficiais relativos a 2020. Contudo, eu entendo que estes números têm que ter uma leitura muito cuidada, porque durante o ano 2020 as conservatórias e os tribunais estiveram encerrados ou com os seus serviços muito limitados durante a maior parte do ano, o que impediu a concretização de muitos divórcios e também muitos casamentos. Mas se pegarmos aqui nos números de 2019, que foi o ano imediatamente antes da pandemia, e dizendo que nem foi dos anos piores dos últimos 10, constatamos que Portugal registrou 20.421 divórcios, ou seja, uma média diária de 56 divórcios. Ora, se isto é assim antes da pandemia, nós conseguimos imaginar os números que aí vêm. E isto porque eu costumo dizer, então, de brincadeira, que nós, advogados de família, costumamos ter os escritórios cheios, pelo menos, em 2 ocasiões no ano. Em setembro, depois de 2 ou 3 semanas de férias familiares, de verão, e em janeiro, depois dos dias festivos de Natal e Ano Novo. Ora, como podem imaginar, se isto é assim ao fim de semanas e dias de convivência familiar, imaginem o que aí vem após um confinamento obrigatório de largos meses e de famílias que ainda hoje se mantêm em teletrabalho. E a realidade é que este confinamento exigiu uma proximidade excessiva às famílias, que ficaram confinadas a um determinado espaço, muitas vezes pais, filhos e às vezes avós, 24 sobre 24 horas, o que implicou tensões familiares graves e exigiu equilíbrios muito difíceis. E o que é que acarretou? Acarretou aquilo que hoje já estamos a verificar, que é o aumento dos crimes de violência doméstica e consequentemente, o aumento dos divórcios. Ora, para que tenham noção da magnitude do impacto desta realidade na sociedade portuguesa, eu chamava a vossa atenção para um estudo desenvolvido recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que vem identificar o divórcio como a principal causa de entrada numa situação de pobreza. Isto seguido a larga distância do desemprego e da doença, ou seja, o colapso familiar é muito mais gravoso do que uma situação de desemprego. O emprego vai e volta, mas a sensação de segurança, a retaguarda inerente a uma família é muito mais prejudicial, a sua ausência, claro. Ora, há quem diga que estes números são inevitáveis e que se resigne. Eu entendo que não, e dizem isto normalmente porque acham que Portugal é uma democracia recente, que o papel da mulher tem-se alterado radicalmente nos últimos anos, tudo verdade, mas eu entendo que isto não tem que ser necessariamente assim. E entendo que nós, como cidadãos, a nível individual, e o Estado, como regulador da sociedade, temos todos a obrigação de tentar reverter estes números, nem que seja para evitar as consequências económicas e sociais que advêm de uma situação de divórcio. E quais são essas consequências? Aqui convém fazer uma distinção entre o casal e os filhos, quando os há.
Para o casal, o divórcio é normalmente visto como o fracasso de um projeto de vida e que normalmente é acompanhado por situações de depressão e outras patologias do foro da saúde mental. Paralelamente, eu costumo dizer que, para a grande maioria de famílias, existe aqui uma situação de empobrecimento. E empobrecimento porque passam a existir 2 casas, 2 contas da água, 2 contas da luz, filhos repartidos e despesas redobradas. Da mesma forma, também se constata que na fase imediatamente pós-divórcio, existe uma coparentalidade conflituosa com as consequências que todos podem adivinhar. A nível dos filhos, parece-me que a situação ainda é mais gravosa. E é mais gravosa porque o divórcio está identificado como a segunda circunstância mais traumática na vida de uma criança. Isto porque aumenta o risco de diminuição da autoestima, diminuição do rendimento escolar, surgimento de medos e inseguranças, conflitos de lealdade parental e, muitas vezes, e mais grave, o afastamento de um dos progenitores na sequência do divórcio. Ora, parece-me aqui que há que fazer aqui um certo enquadramento político e social para vermos como é que chegamos até aqui. Como saberão, o divórcio surgiu em Portugal em 1910, com o aparecimento da República, sendo que em 1940 foi assinada um protocolo, a concordata, entre a Santa Sé e o Estado português, que veio proibir os divórcios para os casamentos católicos. Situação que só se veio a reverter com a chegada do 25 de abril de 1974. Contudo, na minha opinião, nos últimos anos, o grande período de inflexão, o grande ponto de inflexão foi a chamada nova Lei do Divórcio de 2008, que veio trazer alterações profundas. E, nomeadamente, e como corolário, a eliminação do conceito de culpa. Ou seja, esta nova lei revelou-se ser um elemento facilitador do divórcio e que se traduziu nos números que temos assistido nos últimos anos. Ora, constatado que está o enquadramento político e social, as causas e as consequências do divórcio, parece-me que, e respeitando o tema desta TED Talk, Move On, importa apontar saídas, soluções, linhas orientadoras. E aqui eu chamava a vossa atenção para um estudo interessantíssimo realizado recentemente em Inglaterra pelo Center for Social Justice e que veio demonstrar que o grande diferenciador social é o casamento. Ou seja, não é a raça, não é o género, não é a orientação sexual, nem tampouco a classe social. Quando analisamos as perspectivas, as possibilidades de sucesso de uma criança, a classe social a que pertence é importante, mas se ela crescer numa família estável, ainda que pobre, tem mais possibilidades de apanhar o chamado elevador social. Num contexto de divórcio, tudo é mais complicado. Há quem diga, quem conteste, dizendo mas a pobreza também é causa de instabilidade familiar. É certo, mas o inverso também é verdade. A instabilidade familiar é causa de pobreza. E não podemos negar que as competências emocionais e sociais de uma criança são tão ou mais importantes que as suas capacidades económicas na forma como se prepara para o futuro. Acontece que aqui chegados temos um obstáculo e que é o facto desta necessária ideia
de promoção da família e do casamento é considerado um tema reacionário, conservador, porque não se inclui nos temas fraturantes das agendas mediáticas. E, por outro lado, há quem diga que isto é o Estado a intrometer-se na vida dos cidadãos. Ora, para mim, estas críticas não colhem. Primeiro, porque quando falamos de família no seu conceito mais alargado, onde cabem todos. Os casais heterossexuais, os casais homossexuais, cujo casamento já foi legalizado em 2010 e a adoção em 2016, e mesmo as novas famílias recompostas. E quanto à crítica da intromissão do Estado, a mesma coisa. Se nós olharmos para o que estão os Estados europeus a fazer, vemos exatamente isso. Aliás, eu cito sempre o exemplo da Dinamarca, que, constatando a sua taxa de divórcio inferior à nossa, entendeu que estava na altura de fazer alguma coisa. E então veio recentemente implementar um conjunto de medidas para travar esses números. Medidas como, por exemplo, a implementação de um período de reflexão de 3 meses, obrigatório, para quem está a solicitar o divórcio, situação que existiu em Portugal durante muitos anos, mas que já foi abolida também há muitos anos, por exemplo, a concessão de terapia conjugal gratuita para os casais que estão a equacionar o divórcio e um conjunto de medidas de cariz económico que visam ajudar as famílias a nível financeiro, como é o caso da licença parental de 1 ano, da construção de creches públicas gratuitas, claro, para todas as crianças e outras medidas de apoio às famílias. Ou seja, parece-me que está na hora de redescobrirmos as relações familiares, mantê-las saudáveis, porque se há alguma coisa que aprendemos durante esta pandemia foi que, de repente, podemos ficar privados daquilo a que não dávamos o seu justo valor. Urge, portanto, repensar aquilo que é essencial na vida. Muito obrigada.